Aquela que vai se arrumando as carças no meio da live. Será que eu já tô online? Oi, tô! Oi, gente! Quanto tempo que eu não faço isso, meu Deus do céu! Numa era de tantas lives, né, que a gente tá vivendo. Tô aprendendo tanto com essas lives, gente. Caramba! Assim, sobre política, sobre racismo, sobre... São tantos os temas que estão sendo abordados, né? Saúde, informação, muita informação pra gente. Eu tô amando. E também por isso eu decidi fazer essa live hoje, porque hoje é o Dia Internacional dos Refugiados. E então foi um presente para mim poder convidar essas duas pessoas que vão estar com a gente hoje, que é o Bob, haitiano, cofundador dessa instituição que eu conheci há pouquíssimo tempo, que é a Marrom. E vamos ter também um refugiado, que é o William, da Venezuela. Eu vou convidar eles aqui. Eu já vou convidar, né? Cadê eles aqui? Vamos lá, vamos lá. Me dá um oi, gente, que eu sou péssima nisso aqui pra eu puxar vocês. Eu conheci um pouco mais da causa há alguns anos atrás com um outro projeto social que se chama I Know My Rights. E fiquei bem surpresa. Peraí. Transmitir ao vivo com... E fiquei, só para concluir, convidei, já já ele chega. Fiquei muito surpresa com o que eu ouvi, assim. Oi, Bob. Oi, William. Olá, tudo bem? Tudo bem, Taíra? Obrigada por ter me convidado para a live, o convite do Bob. E eu amei. Eu falei, cara, eu tenho muito que aprender. Eu acho que é um tema pouco falado. E eu falei, cara, você canal, vou estar lá aprendendo com a galera, vai ser um prazer, como eu estava contando aqui, só para eu finalizar, para eu apresentar vocês direito. Eu conheci, né, um pouco da história, das dificuldades de integração, com um outro projeto social alguns anos atrás. Fiquei muito surpresa com o que eu ouvi, com o preconceito que as pessoas têm, aquela velha história que eu já ouvi em diversas situações, do tipo, mas o brasileiro está precisando tanto de ajuda, porque ajudar um estrangeiro ou uma pessoa de fora, isso é uma coisa, um pensamento que eu nunca consegui entender, já que somos todos a mesma raça, o mesmo povo, humanos, não importa, né, bem qual é o local. E aí, quando conheci o Bob há algumas semanas atrás, através do nosso professor de inglês, que ajuda na causa, né? Depois a gente vai falar mais. E, enfim, estou muito feliz de estar com vocês hoje. Parabéns pelo dia de vocês. E se apresente, por favor. Bom, tudo bem? Boa tarde a galera, todos. Obrigado para você mesmo, Taíra, que abraçar nossa causa e que hoje oferecer a oportunidade para a gente falar um pouco com o seu público, talvez que tem muitas vontades para abraçar, para ajudar, mas falta conhecimento, falta informações e deixar as coisas um pouco difícil. Como você fala, eu sou Bob, eu sou haitiano, Robert, mas no Caribe, todos Robert é Bob. Então, eu sou Bob. Eu cheguei no Brasil em 2010 com minha família, depois de um terremoto que matou quase 300 mil haitianos em 2010. E quando eu cheguei aqui com minha família, eu cheguei com o estatuto de um profissional haitiano que estava com uma vida boa, que vem aqui para fazer uma fisioterapia, porque eu tive um pé completamente destruído, eu precisava ainda fazer uma fisioterapia para poder viver. Então, graças aos direitos que eu tenho, direitos das questões de imigração, eu e minha família, a gente fica sempre nas debates públicos sobre as questões de lei, novas leis, a gente trabalhar, militar nas questões da nova lei de imigração, porque o Brasil tem uma nova lei de imigração que é novo, mas a gente deveria esperar mesmo assim até 2016 para eu pessoalmente ter direito de trabalhar no Brasil. Então fiquei de 2010 até 2016 sem carteira de trabalho, sem um visto para trabalhar.
Então, isso prejudica muito minha família. Eu deveria criar muitas outras profissões que não é minha profissão direta para poder sustentar minha família aqui no Brasil. Mas em 2016, aí eu consegui um visto permanente no Brasil. Tem um visto que vem pelos haitianos, que é um visto humanitário, que não é refugiados. Porque a gente vai debater também sobre essas coisas, o que é refugiado, o que é um imigrante, um visto humanitário. Então, a partir do momento que eu tenho esse direito, eu crio a Marrom. Como você falou, a Marrom é um ONG, mas a gente se posicionar como um negócio social. Tem um braço social, ONG, que fazendo todos esses trabalhos que a gente vai falar, mas a gente vive só de doações. Então, quando a gente não receber doações, a gente tem um esquema de negócio dentro da Marrom, onde a gente vende alguns serviços para poder sustentar a causa. Mas está bem novo ainda. Mas a Marrom é isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a Marrom, mas eu, como Bob, eu saí de um estatuto de refugiado, imigrante humanitário e até consegui hoje criar minha própria instituição com família, com amigos, com brasileiros. Tenho equipe e a gente está seguindo para frente. Hoje a gente vai debater muito sobre essa temática. A gente pode receber todas as perguntas, a gente vai responder. William. Olá, Taíra, muito prazer. Olá a todas as pessoas que estão nos vindo, que estão nos vendo na tarde de hoje. Meu nome é William Clavijo, sou venezuelano, morando no Brasil desde 2014. Bom, eu vim no Brasil para fazer mestrado, com a intencionalidade de voltar para o meu país e contribuir, né, na construção de um país melhor. Infelizmente, em decorrência da crise política, econômica e social que começou a explodir nesse ano, né, eu me vi impossibilitado de voltar devido a riscos, né, contra minha integridade física. E, bom, o plano A, B e C foi continuar estudando aqui no Brasil e me repensar como profissional para poder viver nesse país, né? Neste país que é um país lindo, um país que eu agradeço muito, né? Porque realmente o Brasil tem estabelecido uma política de portas abertas com os venezuelanos, né? Devido a essa crise, né? Um país que tem dado, conforme tem passado o tempo, tem dado muitas facilidades, né, para que os venezuelanos que estão fugindo da crise lá possam vir para cá e possam gozar da garantia e do exercício de direitos fundamentais, né? Então, basicamente, essa é a minha história. Eu faço parte também de uma organização que está em processo de construção chamada a Rede de Venezolanos no Brasil. É uma organização informal que decidimos nos organizar, né, para apoiar aos migrantes venezuelanos que estão chegando nesse processo de integração na sociedade brasileira, né? E nessa trajetória tive o grande prazer, né, de conhecer o Bob e a sua esposa Melanie, né, quem tem prestado um apoio importantíssimo à comunidade de venezuelanos aqui na cidade de Rio de Janeiro neste momento da pandemia, um momento bastante difícil, principalmente, vai dizer, um momento difícil para todos, né? Mas que tem afetado particularmente a população migrante, uma população que chega numa situação de vulnerabilidade e que, apesar, né, das facilidades da legislação brasileira para você se regularizar, né, tirar sua documentação aqui neste país, bom, todos sabemos que a atividade econômica no país tem se paralisado, né, devido às medidas de quarentena que são absolutamente necessárias, né, e a necessidade de fazer isolamento voluntário. E isso afetou a muitas famílias, né, venezuelanas que tinham acabado de chegar nos meses passados e que ainda não tinham conseguido se inserir no mercado laboral. Então, bom, essa é a razão de eu estar aqui. Eu agradeço também a Bob e a Melanie pelo convite, né, para falar um pouco nesse Dia Internacional dos Refugiados, né, sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória. Eu queria que vocês começassem, então, se puder, por aí, explicando para a gente, né, a diferença entre o refugiado e o migrante. Bom, o refugiado, hoje é o Dia Internacional dos Refugiados, então a gente vai ficar focando mais no refugiado. Mas só para saber, o refugiado é um estatuto dentro de um processo que se chama migração. Então, você pode ser refugiado, você pode ser imigrante para questão de, como Haiti, um visto humanitário, pode ser um visto estudante, como o William chegou com visto estudante. Todo mundo está dentro de uma caixa que chama migração, migrante. Mas refugiado
são as pessoas que são Ixi, forçadas, minha são obrigadas. conexão deu pau. Oi? Peraí, gente. Voltou, voltou. Tá. Então, o refugiado é uma pessoa que é forçado, que é obrigar a sair na casa dele sem pensar. Tipo, no meu caso, eu fui obrigado, entendeu? Eu fui obrigado porque o terremoto quebrou minha casa e eu deveria atender fora do Haiti. E depois, quando eu cheguei no Haiti, eu percebi que não tem fisioterapia no Haiti como um país para me atender na minha vida sempre. Então, eu precisava sair do Haiti, escolher um país logo, esse tipo de decisões. Mas no caso dos venezuelanos, o refugiado sair de uma questão política. Então, é correr logo. Mas tem lugares que depois de uma bomba cair na casa, quem sobreviver, meter o pé e vai pedir refúgio no lugar mais perto, vizinhos. Até tem alguns números, não sei se o William quer falar sobre esses números de no mundo, como que está essa situação e no Brasil também. Mas para ser refugiado, para solicitar esse pedido no país, você vai precisar, vamos falar no Brasil, precisa uma aprovação da CONARE, do Ministério da Justiça, para poder analisar seu pedido e vai ser aprovado ou reprovado. Mas, qualquer jeito, a partir do momento que você tem um protocolo solicitante de refúgio, você já tem direito igual qualquer brasileiro para trabalhar, para fazer qualquer coisa com o protocolo de refúgio. Então, esse protocolo, mesmo você não tem uma identidade justificando você como refugiado, só esse protocolo já justificando. Então, tem gente que tem protocolo que trabalhar, que empreender, que fazer atividade, mas os números, você quer falar sobre os números? Puede ser, só para complementar o que o Bob dizia, o conceito de refugiado é a pessoa, né, uma pessoa que se viu obrigada a sair do país de origem, né, e a solicitar a proteção de outro, de um segundo país, né, por razões de persecução, por motivos raciais, políticos ou de gênero, também pode ser, né, ou por claros digamos, por claro medo, né? Pelo medo de que isso possa acontecer, porque muitas vezes pessoas saem fugindo porque efectivamente estão sendo perseguidas ou porque apresentam sinais de que isso pode acontecer. Então, a pessoa toma a decisão de sair de forma rápida e obrigada para preservar sua integridade física, né? Uma vez que você chega no país, a esse segundo país, você solicita esse pedido de refugio, ¿no? Por una legislación internacional, de una corte internacional de Ginebra, si no me engano, ¿no? Você, o Estado que te recebe, ¿no? Tem a obrigação de prestar esse tipo de assistência, né? E a partir daí passa período, né? Uma janela de tempo, período de tempo até que você consiga o status de refugiado, né? Na atualidade, existem ao redor de 80 milhões de pessoas, né, que se viram obrigadas a abandonar seu país por algum desses motivos, né? Es decir, por la suspeita de que su integridad física está en riesgo o porque efectivamente son víctimas de persecución, agresión, violencia o amenaza debido a motivaciones políticas, motivaciones raciales, motivaciones étnicas o motivaciones de género, né? Eso acontece en diferentes partes del mundo, né? Tal vez podemos conversar un poco sobre cuáles son los principales países receptores de ese tipo de personas, né? Solicitantes de refugio. Bom, na verdade, os países que recebem mais refugiados são países vizinhos com esse país que tem essa situação de perseguição ou de violência. Tipo, hoje, a maioria são os países sul. Tipo, a Turquia é o país que recebeu maior números. Eles receberam 3,5 milhões de refugiados. E o segundo lugar vem logo a Colômbia, que tem uma relação bem próxima com a Venezuela, que recebeu como o segundo país que recebe mais refugiados. E esses países, esses refugiados, nunca vêm sair do país deles para chegar nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Talvez sair do Congo, vai para a Colômbia, vai para um outro país na América Latina, depois escolher esse destino final. Então, como a gente está falando do Brasil também, o Brasil, dentro desse contexto, tem 43 milhões de refugiados. Uau!
Então, esse número, 44 mil. 43 mil, 44 mil, quase 43 mil, 44 mil, né? E esses números são os números justificados pelo CONARE. CONARE, que é a Comitê Nacional de Refugiados mesmo. Então, são números, talvez, que pode estar crescendo se contar pessoas que não têm identidade, pessoas que não têm nenhum documento, que não foi cadastrado, que passar na fronteira, que não tem controle. Mas o Brasil está nesse cenário, e nesse número tem 200 mil solicitantes de pessoas que ainda não está aprovado, que está com um protocolo. Que ainda estão esperando pela aprovação por parte do CONARE, né? Pessoas que manifestaram seu desejo de solicitar proteção internacional e que esse processo está em análise, né, no Conselho Nacional dos Refugiados. Vocês dois que passaram pelo processo, como vocês consideram o Brasil na causa? Na causa não sei se você quer que eu comece com essa resposta, né? Pode. Não, eu acho que a gente precisa resgatar algumas questões, né? A primeira é que o Brasil, a partir da aprovação dessa essa nova lei de refugiados, essa lei de migração, ele realmente flexibilizou muitas questões para facilitar a regularização do processo, a regularização do status migratório de estrangeiros no Brasil, né? No caso específico dos venezuelanos, uma coisa que é importante destacar é que o Brasil se acolheu a um documento internacional adicional a essa Convenção de Viena que a gente já tinha mencionado, que se chama a Declaração de Cartagena, né? A Declaração de Cartagena basicamente diz que pessoas que vêm fugindo do país, do país de origem, por claros sinais de ameaça, de violação dos seus direitos humanos, também pode ser objeto de proteção internacional, né? Então, muitos dos venezuelanos que vieram para o Brasil através de Pacaraima, es decir, do norte, pelo estado de Roraima, muitos deles vieram por causa da crise econômica, né? Uma situação que ficou insustentável. E aí o Brasil fez uma interpretação do conceito de refugiado, né? Para admitir como refugiado a pessoas que vinham fugindo da Venezuela por causa da crise econômica e social que estava acontecendo lá. Então, a gente pode dizer que sim, que o Brasil, entre os países da América Latina, é um dos países que mais facilidades tem dado à população migrante para regularizar seu status migratório. Pelo menos no caso dos venezuelanos, pode-se destacar, né, não somente a facilitação desse processo, como também a criação de um regime especial, né, que foi através de um decreto que começou em 2017 e depois foi estendido em 2018, que permitió que venezuelanos no Brasil pudiesen solicitar uma residência nas mesmas condições do que outros países do Mercosul, né? Porque países membros do Mercosul podiam solicitar residência temporária a partir de um acordo chamado Acordo de Residentes do Mercosul. Mesma coisa, aconteceu uma coisa similar com Haití, né? Que abriram a possibilidade de que haitianos pudessem solicitar um visto humanitário. Acho que você talvez poderia explicar um pouco mais sobre o que consiste essa modalidade. Sobre as questões das leis, o Brasil está bem na frente, alguns países. Mas uma coisa também que o William falou que eu quero insistir, o Brasil não depende só das leis do Brasil. O Brasil está dentro de um contexto de direitos humanos, que é migrar, que é direito de uma pessoa tem para decidir ou para fugir, entrar em qualquer outro lugar que ele sentir que pode conseguir uma proteção melhor. Então, essas pessoas que estão no Brasil, que estão beneficiando todos esses direitos, são os direitos humanos, que vai além do Brasil. Mas, infelizmente, esses direitos, a gente está falando de lei, de direitos de refugiados, todos dependem de pessoas. Esses refugiados são as pessoas. Eles vêm de um país que depende de um dirigente, um ditador ou um tipo de poder que uma pessoa está atacar uma outra pessoa. E esses países que vai receber também depende de um governo, de uma pessoa, de uma ideologia política. Tem país que fechar a fronteira, que não receber vizinhos, que não deixar vizinho entrar, seja para as questões políticas. Tem país que abriu para mostrar, olha, eu tô justificando o problema do meu vizinho, tá? Eu tô recebendo. Então, para entender essa dinâmica, a gente como haitiano, a gente está super bem tratado nas questões da legislação.
Haiti é o único país que tem um visto. Você pode solicitar um visto desde no Haiti de permanência. Então, haitiano que vem para o Brasil sai desde no Haiti com um visto de trabalho, um visto de permanência desde no Haiti. Só chegar, vai na Polícia Federal, registrar e já está regularizando o país. Então, hoje não falta lei. Talvez a gente pode falar falta conhecimento, aplicação, tipo, as fraquezas, os problemas brasileiros, tipo, porque esses imigrantes, refugiados, eles se encaixaram, a partir do momento que está no Brasil, eles se encaixaram na realidade dos brasileiros de baixa renda. Então, vai trabalhar com um salário mínimo, vai começar a morar no lugar que tem aluguel barato e você vai começar a levantar as problemáticas dessas areias. Então, é isso que é mais pesado, as questões econômicas do Brasil, que o brasileiro está enfrentando dia a dia. Mas nas questões da legislação, não tem como reclamar nada. O Brasil está super bem nessa área. Nessa questão, talvez só para complementar o Bob, assim, no momento que venezuelanos e haitianos ou estrangeiros conseguem regularizar seu status migratório, eles passam a exercer, a poder se beneficiar de serviços públicos, né? Se eu ficar doente, eu posso ir no Sistema Único de Saúde. Se meu filho precisa entrar na escola, ele pode acceder ao serviço de educação público e gratuito do país. Inclusive, tem se facilitado muitas coisas com respeito à educação superior, tem se aberto vagas para migrantes e refugiados. Agora, no contexto da pandemia, muitas pessoas conseguiram solicitar o programa auxílio emergencial. Então, como Bob menciona, efetivamente não é perfeito, bom, mas também porque, enfim, o brasileiro que consiga se regularizar aqui no Brasil, ele tem que conviver com os problemas que padecem todos os brasileiros, né? Mas em termos legais, o Brasil está muito pela frente, né, de países vizinhos. Essa seria, né, a minha opinião. Entendi, não tenho conhecimento dessa facilidade de integração do governo relacionada com As leis. Não, era outra coisa, mas eu queria entender das dificuldades da integração na sociedade. Quais são as dificuldades na sociedade, sabe? Num todo, né? De trabalho, preconceito. Eu acho que assim, o Brasil, a gente falar que é uma sociedade xenofóbica não é, né? Se você avaliar o caso da comunidade venezuelana, inclusive haitiana, em diferentes países da região, você pode se deparar com situações onde a presença de migrantes tem gerado tensões sociais, né? Tensões sociais que têm levado a expressões de xenofobia, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente não pode falar disso de um jeito generalizado de nenhuma forma, né? Realmente, a gente tem encontrado uma sociedade brasileira que é muito aberta a receber migrantes. Claramente não é uma coisa perfeita, tem situações pontuais, né? No norte do Brasil, talvez em Boa Vista, quando começou a chegar esse fluxo de venezuelanos tão elevado, tão rápido, claramente começou a saturar, ¿no?, o acesso a serviços públicos em Boa Vista, e aí sim se começaram a ver algumas manifestações de xenofobia. Porém, no resto do Brasil, o que a gente tem encontrado é uma sociedade muito aberta, né, e muito solidária com a causa dos migrantes, né? Uma coisa que talvez não podemos dizer o mesmo no caso da Colômbia, por exemplo, no caso do Peru, onde as expressões de xenofobia e de intolerância contra migrantes têm sido muito maiores, né? Inclusive no caso do Chile, com venezuelanos e haitianos, né? Então, a gente pode dizer que não, que aqui no Brasil a gente tem encontrado um país que não somente o Estado abriu as portas, também a sociedade tem estado disposta a nos incluir, né? A nos incluirmos no processo de integração para conviver, né? Conviver com as pessoas, e temos encontrado um lugar para restabelecer nossas vidas, onde temos sido recebidos de muita boa maneira. Não sei se você quiser... Sobre a integração, a gente entende também, tem falta de conhecimento. Então, é isso que a gente está tentando fazer agora. Tentar trabalhar com pessoa como você, que pode apojeitar a luz para a gente poder falar para as pessoas mesmo entender. Porque tem gente que achar um refugiado é uma pessoa perigo.
Porque é uma pessoa que fugir para uma coisa. Aí a pessoa pode pensar várias coisas erradas porque ele está querendo se proteger. Mas a partir do momento a pessoa conseguiu alguém falar para ele, olha, a Taíra está no live falando sobre refugiado, vai ver o que é um refugiado. Eu acho que se essa pessoa está embaixo da live agora, está assistindo a gente, vai entender, é uma pessoa que tem tudo, como que tem um projeto, que traz na mala dele uma cultura, uma língua, uma história, um país, e muita saudade, muitos sofrimentos. Então, a gente está querendo informar, passar informações para as pessoas poderem entender como, tipo, participar na integração dessas pessoas. Porque a gente tem a parte cultural, que a gente fala que é muito importante, porque somos caribeanos, sou do Caribe, o William do Caribe, Haiti, Venezuela, Cuba. É parecido, mas não é. Na cultura, o William tem um jeito de comportar para agradecer. Eu tenho um jeito de me expressar para agradecer. Então, culturalmente, botar um sírio, um haitiano, um senegalês, um congolês, um venezuelano, precisa 3 abordagens, 4 abordagens diferentes para poder não desrespeitar a cultura de uma. Imagina uma pessoa muçulmano. Então, quem é muçulmano, você precisa saber mais ou menos algumas tradições culturais para não entrar nas coisas que vai machucar pessoas. As questões das histórias, das culturas, essas são as coisas que bom para a gente abrir mais espaço de debate, para as pessoas sabem. Aí quem vem falar com o haitiano, fala sobre a Revolução Haitiana, a história do Haiti, já ser informado, saber o que é um haitiano, o que é a cultura haitiana. Aí você já entende como abordar essas pessoas. Tem empresas que quer contratar um imigrante, mas que não conseguiu, porque ele acha um refugiado não tem direito de trabalhar. E a partir do momento que a pessoa tem um protocolo de refúgio, ele já tem direito de assinar a carteira do trabalho, já tem a carteira do trabalho. Então, essas coisas, tem empresas que ficam impedidas para ajudar, que está querendo ajuda, não tem como ajudar, que acha se contratar um imigrante pode ser processado, pode ter um problema, pode prejudicar a empresa dele. Tem, tipo, empreendedores, muitos imigrantes estão empreendendo, estão querendo se criar, se virar sozinhos. Mas falta espaço, falta gente para poder contratar eles, entendeu? E tem muito sonho, tem empreendedor cultural, tem pessoas que fazem oficinas, tem pessoas que estão atuando, que estão sonhando para ser ator, atriz. Mas essas pessoas, para ser integrado, precisa se entendendo primeiro. Tipo, o Brasil acolhe muito bem, especialmente Rio de Janeiro, Carioca. Já fiz meu bloco de refugiado aqui no Rio, tocando na rua. Ninguém nunca me desrespeitar. Questão de racismo. Racismo hoje é o que está debatendo mais no mundo. Mas a gente, dentro da Marrom, já simboliza, a palavra Marrom já simboliza antirracismo. Porque Marrom é um movimento que foi feito pelos escravos, cimarrón, para poder combater o maior ato do racismo do mundo, que foi a escravidão. Então, a gente no Marrom não nem pensar da cor, porque racismo não tem cor, na verdade. Talvez é juntar força todo mundo que pensa contrário para poder combater. Então, hoje, a gente sempre entendeu no Rio tem esses problemas, no Brasil tem esse problema, no mundo tem esse problema em geral. Mas a gente, como imigrante e refugiado, já ser uma causa. Já ser uma causa que já está num processo e a gente aprender a gingar também no Rio, entendeu? Tipo, encontrou uma pessoa, você já entendeu o comportamento de maldade, então você muda de caminho também, porque o brasileiro está passando essas coisas. Então, nesse lado de integração, a gente chegar até onde chegar os brasileiros que estão morando nas comunidades, que estão com pouco recurso, que não tem um plano de saúde, que não tem como botar um filho na escola particular. Então, são esses tipo, dificuldades que os imigrantes refugiados encontrou. Mas, na geral, feira de refugiados aconteceu no Rio de Janeiro. O carioca vem comprar arepa da Venezuela, banana frita do Haiti, quibe da Síria. Então, banda, música. Eu, pessoalmente, já trabalhei na produção de algumas materiais, porque eu trabalhei com música também, algumas produção musical para novela, para trabalhar nas questões de cinema também. Então, eu acho Rio de Janeiro, Brasil, é um país acolhedor. Então, se pensar na França, um outro país, alguns países norte-americanos, se pensar nesses países,
Brasil é muito acolhedor. Brasileiro gosta de receber o outro. Sim. E nessa... Você, né, Bob, através do que me contou, é meu professor de inglês, e ele contou que dá aula de português, né, na Marrom. E eu queria... Mas foi pandemia, né? Essa pandemia. Eu queria entender quais os impactos da pandemia, né, todas as famílias, mas para a comunidade dos refugiados, assim, como tentar ajudar as dores dessas famílias que muitas delas provavelmente, né, estão se integrando ainda, né, ainda um momento a mais de dor, se é que eu posso dizer isso, enfim, queria entender, né, falar para as pessoas como ajudar, né? Cursos de língua, tem como a gente ajudar realmente fazendo, comprando desses pequenos empreendedores, né? Sendo voluntário, quando, enfim, conta pra gente um pouquinho. Bom, antes da pandemia, a Marrom tive uma meta, uma missão de trabalhar na integração desses imigrantes, através das atividades de geração de rendas. Seja capacitação pelos empreendedores, tipo, acelerar eles, capacitar eles para poder vender e melhorar o negócio deles. E também um programa de Marrom Integrar, que encaminha eles para vagas de emprego, procurar as empresas que têm vagas. E o lado da educação, a Marrom sempre acredita, tipo, quem está no Brasil precisa ser virar no português, é onde aparecer nosso irmão, nosso querido Matheus, que é o professor de língua. Ele vem como voluntário no projeto ajudar a gente. Ele está dando a hora pelos imigrantes na Gardenia Azul. Para quem conhece a cidade, esse é na zona oeste da cidade, Jacarepaguá. Ele entra na comunidade, porque a maioria tem que fazer essas horas perto deles, então é dentro da comunidade. Esses a hora português, a gente tinha 200 alunos e a partir do momento que apareceu a pandemia, tudo parou, porque foi presencial. Então a gente tenta se levantar, botar a hora online no grupo do WhatsApp, mas é difícil, porque essa pandemia deixa todo mundo numa situação difícil, tá pensando no problema aqui, no problema na família, do país de onde você vem. Então essa horas ficou parando. As capacitações, os workshops pelos empreendedores viram online, mas também assim, negócios não estão movimentando. Então a pessoa não vê por que faz um workshop e meu negócio não está vendendo, não tem dinheiro, estou levando prejuízo todos os dias. Então, esses empreendedores que já estavam no caminho mais certo, já está independente, não precisava de cesta básica, não precisa de nenhuma ajuda de dinheiro, entrou na vulnerabilidade junto com uma galera que entrou no março, abril, maio, entendeu? Porque no meio da pandemia tem uma galera que estava em Boa Vista, que entrou no Rio, ou que passar na fronteira. E fora disso, algumas fronteiras estão fechadas, especialmente entre Venezuela. Então, sim, hoje, tem pessoas que ficaram no outro lado, que não conseguiram entrar no Brasil, que estão esperando para entrar também. Então, o problema está gravíssimo. E tem relações familiares, tipo, família está num estado, o outro está num outro estado. Então, a Marrom entende, a gente não pode pensar ainda na invenção. A gente tem que pensar na emergência. A gente está nas ações de emergência agora só. Solidariedade. A gente trabalha junto, a gente encontrou o William na solidariedade. Você é na solidariedade. Porque a gente entende, todo mundo entende qual que é sacrifício vai fazer diferença na vida de muitas famílias. Tipo, quarentena, nunca respeitei quarentena porque eu estava numa luta por uma boa causa. Tipo, ficar entre cesta básica cada semana precisa de uma logística. Então, essas situações, nesses momentos da crise, precisa de uma determinação e vontade em cima de tudo, que não é o que você precisa para seu trabalho, para ganhar dinheiro, para fazer outra. Precisa ser em cima dessas coisas, porque você deixa a sua vida. O William estava com a gente semana passada e entrega. Você descarrega 300 cesta básica, depois entrega para 300 famílias. Então, você está em contato com mais de 200 pessoas por semana. Então, corona está muito alto no Rio de Janeiro. Então, a gente atende essas famílias. A maioria são venezuelanos, porque na população de refugiados no Rio, 88% são venezuelanos. Então, qualquer ato
que vocês estão fazendo, nem precisa planejar, vai aparecer mais venezuelanos. E depois, no Brasil, a segunda nacionalidade maior de refugiados é haitianos. E o Bob também está na parada, então fazer crescer o número de haitianos beneficiários. Depois tem os congoleses, sírio, pessoas do Senegal, pessoas da Venezuela, do Peru. Então, todos os países da América Latina estão nessa situação, porque a maioria são vendedores da rua, as pessoas que vendem na praia, os senegaleses que vendem artesanato na praia. A praia está fechada desde 3 meses. Então, é um caos muito gravíssimo. A gente recebeu essas doações, a gente está fazendo essa campanha onde você virou nossa madrina, porque a maior doação que a gente recebe é de você, seja uma doação de dinheiro, de espécie mesmo, mas esse live mesmo, onde você dá oportunidade para quem nem sabe se tem esse público que está nessa situação, porque até tem gente que está com vontade de doar, não sabe para quem doar, porque não sabe. A causa, não conhece a história por trás dela e muito menos como poder doar, né? Por isso que eu achei que a junção de vocês todos aqui, nós aqui, poderia ajudar a campanha da Marrom, né? Que está acontecendo agora. Mas conclui, Bob, por favor. Isso aí, então, essa campanha, pessoas como você que doar, outras pessoas que doar, tipo, a Matheus está dando a hora, mas está doando também. Então, a gente já fez uma primeira campanha, a gente atende várias famílias, a gente dá uma ajuda de R$ 500 para essas famílias, mães de famílias que têm filhos. Esse valor não é o valor que vai resolver a vida das pessoas, mas vai poder dar uma acalmada para a pessoa pensar e achar outras soluções, porque a gente não sabe até quando. E hoje a gente não pode falar para as pessoas sair na rua, vai trabalhar, vai procurar oportunidade, porque se não tem dinheiro, tem saúde, eu acho é melhor, porque se vai infectado, vai levar um problema aí, vai ser mais complicado ainda, vai afetar a família. Então, hoje a Marrom se posicionar nessa situação de vamos dinamizar e incentivar as pessoas para entrar nesse rede de solidariedade. Seja com dinheiro, seja, como você fala, contratar um imigrante, comprar, tipo, tem refugiado que produzindo só máscara na cidade, que está produzindo, venezuelano, africano. Então, tem vários jeitos de ajudar. Até divulgar, quem ajuda a gente divulga a nossa causa, fazer conhecer nosso trabalho, conhecer nossa história, é muito importante e a gente agradece também. Então, hoje a Marrom parou tudo, não tem um projeto de projeto que está orando, a gente até está num processo de avaliação, de analisar como vai ser depois. Mas hoje o papo é solidariedade, é emergência e recarregar da doação, repassar. A gente tem um head de articuladores, um representante por país. É assim que a gente chega no Venezuela. Então, o William é nossa pessoa que leva a gente, nós venezuelanos, para respeitar essas questões culturais. Não é porque eu sou refugiado, um venezuelano vai entender o meu jeito, se eu não aceita ou se eu não concordo. Então, cada país tem um representante, uma pessoa que articula para a gente, para poder chegar nas pessoas que são na mais necessidade. Porque todo mundo precisa, mas talvez uma pessoa que está sem emprego, marido, 7 filhos. Tem uma venezuelana que tem 7 filhos, ainda tem 2 ficar na Venezuela. Então, o marido tem um emprego, mas com salário mínimo, pareceu nem está trabalhando, porque com salário mínimo não vai nem pagar as contas. Então, as situações estão complicadas, mas como é um público que sabe se reinventar, a gente está só esperando passar essa onda que a gente acredita que vai passar, para a gente poder criar ferramenta, passar outro projeto sustentável, porque ninguém não ser feliz de doar uma cesta básica ou de receber uma cesta básica. A gente está querendo doando ferramenta mais definitiva, seja um emprego, seja uma empresa de refugiado, um empreendedor refugiado conseguir um contrato para vender o produto dele, continuar produzindo nossas feiras, nossos eventos, para poder abrir o espaço para eles voar com eles independentemente. Não precisa depender, porque essas coisas é emergência. A gente não pode colocar eles, considerar eles como o projeto principal, mas hoje é isso que precisamos. Para uma coisa, William. Eu só queria te agradecer por abrir esse espaço, Taíra, e também queria agradecer a Bob e a Melanie pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo. Parece pouco
uma cesta básica para uma família, mas o impacto que isso está tendo sobre a vida das pessoas hoje é incrível. O princípio do fundamental, a alimentação que a gente está falando, né? Algo mais importante, pelo contrário, né? Parece pouco, mas eu acho que é para esse momento que a gente está no mínimo, né? De sobrevivência mesmo. Mas... Sim, eu queria dizer que o que está acontecendo agora com a população de migrantes e refugiados no Brasil é uma crise talvez silenciosa, Taira, porque tal vez não aparece com tanta frequência nas mídias, tal vez a maioria dessas pessoas se encontram nas periferias da cidade e são pessoas que estão padecendo muitos problemas porque elas vieram para o Brasil a refazer suas vidas, chegaram, não tem nenhum ano, y se toparan con una pandemia que paralizó la economía, paralizó el país, paralizó el mundo, ¿no? Y no es por falta de disposición para trabajar. La mayoría de esas personas que vienen por aquí como deseo de trabajar, de ralar para refacer sus vidas y poder dar un mejor futuro para sus hijos, ¿no? O problema es que se toparan con una cuestión que está fuera del control de ellos y de nosotros, ¿no? Entonces, yo quería te agradecer, sim, porque este gesto de solidaridad seu, de poder abrir esse espaço para que as pessoas possam nos ouvir, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas crianças, de muitas mães solteiras, que hoje decidirão vir para cá para poder conseguir uma alimentação para seus filhos, né? Para conseguir educação para seus filhos. E isso é uma grande contribuição que você está fazendo e que Bob e que Melanie estão fazendo. Então, eu te agradeço de coração por esse espaço, te agradeço pela oportunidade de falar com as pessoas que te seguem e de pedir se juntar a esta movida de solidariedade, com doar, com comprar uma rifa da Magon, com fazer uma pequena doação, com doar um alimento de primeira necessidade, com participar e apoiar um empreendedor migrante na compra dos seus produtos, dos seus artesanatos, que aliás são charmosos, são super lindos, super exóticos, eles podem fazer a diferença de uma pessoa que veio para aqui para se ganhar a vida honestamente. Sim, eu já comprei alguns tecidos maravilhosos de uma feira em São Paulo, inclusive, de refugiados. Eu não conhecia a do Rio. Olha como é a falta de informação, né? Eu moro no Rio, eu sou paulista, conheço mais São Paulo do que Rio mesmo, mas não conhecia a feira do Rio. Eu, por acaso, passei perto na Paulista, conheci o trabalho deles, conheci uma galera e comprei. Eu fiz para colocar esse sofá aqui em casa. Bom, para mim é um prazer, é uma honra eu postar essa live. Eu vou tentar colocar no PTV para as pessoas que quiserem assistir depois. Muita gente sábado pode estar aqui com a gente agora, mas tem a oportunidade de assistir depois. Quero muito convidar todos que estão aqui ainda com a gente, assistir depois, a conhecer a entrar no Insta, seguir as redes sociais, poder estar conhecendo mais intimamente esse trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer ao Bob por esse trabalho, que quem coloca a mão na massa, fazendo as transformações, dando dignidade, amor. É você, eu acho esse trabalho muito lindo. E eu sei o quanto é difícil, quer dizer, sei pouco, porque eu participo de então eu sei da dificuldade de conseguir esse trabalho. E eu quero dizer que o refugiado é uma riqueza cultural para o nosso país, para a nossa sociedade. Vocês trazem a cultura de vocês, a raça, a coragem, enfim. Eu acho que vocês realmente têm um espaço de vocês aqui. Eu torço por vocês, toda a causa que você puder fazer. Tenho ficar com o Bob, ele ainda vai me dar uma boa lição aí, que eu tenho muito que aprender. Espero que tenha qualidade junto, que eu possa ajudar de alguma forma na causa. Muito obrigado, Taira, porque você levanta a nossa bandeira e esse faz a gente se sentir mais perto do nosso caminho da integração, porque para a gente se sentir integrar, a gente precisa a população entender a gente e saber lidar com a gente. Então, cada dia a gente conseguiu essas oportunidades, a gente vai sempre agradecer
A gente tem nossa campanha que tá rolando, tá rolando sempre no ar. A gente tem nossa rifa. O link da campanha é Marrom contra a Corona. E essa tá rolando, tá no Instagram, tá no Facebook. E a gente, como a gente fala, se comprar uma rifa, está ajudando. Se quer ajudar uma pessoa, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Tem gente que quer ajudar uma família, que quer contratar uma família. Tudo estamos super abertos para poder trabalhar e receber a solidariedade de cada um. Então, não tem palavra para agradecer você. Então, a gente está num contexto de emergência, mas vamos deixar passar essa onda depois para você conhecer tudo sobre a cultura, porque não falta comida, dança, história, tipo a comida da Venezuela, dança do Haiti, história do Haiti, dança da África. Tem muitas coisas para a gente Que trazem para o nosso país mesmo. para a gente contribuir para a sociedade brasileira, porque até no trabalho, quando a gente vem aqui para trabalhar, a gente não vem para roubar emprego dos brasileiros, porque até a porcentagem que a gente representa na sociedade brasileira é bem pouca coisa. Então, a gente vem contribuir, é um outro tipo de profissional, é um outro tipo jeito de trabalhar. Eu acho essa população refugiada, esses números, cada dia vai contribuir e quando está trabalhando, cada vez está com estabilidade maior, vai contribuir maior, seja financeiramente, seja socialmente, culturalmente. Com, com certeza. Então, para você que quer campanha, também vou subir stories, aí eu coloco o link para quem quiser doar. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Um pouquinho que a gente chega lá, aqueles R$ 5 que não vai fazer diferença no montante, imagina com 5 milhões de pessoas. Você imagina esse real, que maravilha. Faria toda a diferença. Então, vou colocar o link para vocês também nos stories, acabando essa live, para quem quiser ajudar, e eu convido a ajudarem a causa, que é nobre. E é nesse momento de pandemia, precisando de ajuda. Então, a Marrom está aqui. Obrigada, Bob. Obrigada, Will. E Obrigado. um beijo. Forte abraço para você. Obrigado. Abraço. Vamos comemorar nosso dia hoje, que é Dia dos Refugiados. Tem que comemorar. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.